Bom, gente, vamos lá, mais uma aulinha aí. Agora nós vamos falar sobre iluminismo e despotismo esclarecido e falar um pouquinho sobre as reformas do Marquês de Pombal ao final dessa aula aí, né? Então vamos lá, dando sequência, vamos aos nossos slides aí, né? Então, iluminismo, o assunto da aula de hoje, né, caracterizou o século XVIII, aí, que ficou conhecido então como o século das luzes, né, caracterizado então pelo uso da razão. Por que luzes, né, século da razão? Vamos lá, gente. É o seguinte, esses filósofos do século XVIII, que foram chamados então autoproclamados iluministas, eles julgavam que a razão, né, iluminaria, tá certo, o mundo das trevas, da ignorância, da superstição, né? E aí eles associavam essas trevas, a superstição, a algumas coisas políticas e econômicas que estavam acontecendo até aquele século XVIII, perfeito? Voltemos aí então ao nosso slide. Então, por que século das luzes? Que eram as luzes para eles? As luzes eram a razão, tá? E as trevas, então, era o mundo da ignorância, da superstição, né, da fé religiosa, interferindo em tudo. Então, vamos lá. Qual é o conceito que nós temos, então, desse movimento iluminista? Né? Cheio de efeito aí para vocês. Foi um movimento filosófico, intelectual, científico, político. Né? Então, ele foi essas coisas todas aqui. Né? Filosófico, foi intelectual, foi científico, foi político. E também social, por quê? Por causa das ideias deles, né? que eles criticavam muito a sociedade daquela época. Né? Caracterizou o século XVIII, né? E dessas características todas a gente percebe que eles criticavam bastante o chamado Antigo Regime. O que era o Antigo Regime, gente? O que era? Hã? Não vi? Hã? O que foi? Quem falou absolutismo acertou, né? Então, o movimento iluminista, ele era isso, era um movimento de crítica à sociedade daquela época. O que a gente entende por sociedade? Tudo que a forma, tudo que a constitui. A política faz parte da sociedade, a cultura faz parte da sociedade, a economia faz parte da sociedade, enfim, né? Eles criticavam tudo isso, falavam a sociedade não está legal não, tem que mudar a economia, tem que mudar a política, tem que mudar a própria sociedade, a ordem social. Tá? Continuemos aí então com os nossos slides. Bom, características básicas aí para a gente poder entender bem o que foi esse movimento iluminista, tá? Racionalismo, o uso da razão, né? A razão deveria estar acima de todas as ideias, deveria ser o princípio de todas as ideias, né? A razão deveria guiar o pensamento humano e, através desse pensamento renovado pela razão, então reordenar a sociedade, né? Naturalismo, o que é esse negócio do naturalismo, gente? É buscar as ideias na observação da natureza, uma coisa que vem lá do renascimento cultural, assim como o racionalismo também veio de lá, né? Uma evolução, a gente pode considerar que foi uma evolução, né? E o naturalismo, no caso do iluminismo, ele vai além, né, da simples observação. É você observar a natureza e procurar extrair dela aquilo que é também da natureza do homem. Tá? Então você está muito preocupado com a natureza do homem. E através do conhecimento da própria natureza do homem, estabelecer aquilo que é natural, que já nasce com o homem. E tudo aquilo que já nasce com o homem não pode ser tirado dele porque é agredir a própria natureza do homem. E daí eles foram tirando ideias de alguns direitos naturais, aquilo que a gente chama de justnaturalismo, que daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. Mas deu para sacar um pouquinho a ideia do naturalismo que a gente está comentando aí? Então vamos lá. Temos também aqui o cientificismo, é a crença na ciência, de que a ciência indicaria o rumo, o caminho, né, para que a sociedade evoluísse e se tornasse então uma sociedade perfeita, né? Era a crença nisso aí. Então vamos lá. Continuando aí no nosso slide, temos aqui o anti-absolutismo, né? Ou seja, o que era o absolutismo? Era o chamado Antigo Regime. Então, se a gente for observar essas ideias iluministas, no geral, elas combatiam as ideias, né? E combatiam a política absolutista. Então, era um movimento caracteristicamente anti-absolutista.
Temos também o chamado anticlericalismo. O que era esse anticlericalismo, gente? O anticlericalismo não quer dizer que eles não gostavam de padre, né? Não gosto de padre, gosto de feio, gosto de... Mas já ouviram essa música do Titãs? Legal. Interessante. Quem não conhece legal os Titãs deve ouvir as músicas cheias de crítica, as letras têm conteúdo, são letras inteligentes e as músicas são bacanas, né? Rock and roll. Então vamos lá, gente. O que seria esse anticlericalismo aí? É o seguinte, a influência da Igreja Católica, principalmente, não só da Igreja Católica, né, tá? Até mesmo de líderes protestantes aí em alguns governos, né, na Europa, era uma coisa bastante presente ainda no século XVIII. E esses filósofos iluministas que se guiavam pela razão consideravam que deixar a administração da política, da vida material, da vida física, temporal dos homens, seguindo ideias religiosas, a fé, não era algo positivo, não era algo bom, né, para a sociedade daquela época. Então eles não queriam saber de igreja, de padre mandando, influenciando, interferindo na política, na vida da sociedade, principalmente em forma de leis que atingiam todas as pessoas, né? Então eles consideravam isso aí extremamente maléfico. Então eles eram anticlericais. Isso quer dizer o quê? É o combate à presença, à participação da igreja, a presença das ideias religiosas na administração política da vida das sociedades. Perfeito? Então vamos lá. Voltando ao nosso slide, já sabemos o que é anticlericalismo. Individualismo. Esse individualismo ele é mais característico aí do renascimento cultural, mas no que diz respeito ao movimento iluminista, isso quer dizer o quê? Que além do homem ter direitos naturais, alguns desses direitos naturais seriam direitos individuais e não somente coletivos, tá? Que o homem tinha direito a algumas coisas individuais. Por exemplo, o direito à propriedade seria um direito individual e está relacionado, por exemplo, com a sua casa, com o seu lar, tá? Você pode ver que na nossa Constituição atual, e aliás, aproveitando aqui, né, o comentário, o mundo atual ele é diretamente influenciado por essas ideias, pelas ideias do iluminismo. Se você quiser entender bem o mundo de hoje, ONU, as constituições que nós temos, inclusive a nossa Constituição brasileira, esse mundo jurídico, esse mundo de direitos que nós temos hoje, o direito que você tem de votar, de participar das eleições, de se manifestar, de você poder ir para o Facebook e falar o que você acha, o que você pensa, mesmo que seja uma besteira, ou independente, se for algo realmente relevante, não importa, esse direito que você tem de se expressar, ele era defendido por esses caras. E o direito do pensamento, o direito da expressão, o direito de você ter sua moradia, sua casa, e que a sua casa ela era inviolável, não podia se entrar na sua casa sem que você convidasse, né? Porque o conceito que se tinha de direito até o século XVIII, dentro do regime absolutista, é o seguinte: o rei manda. Então eles falam, entra na casa daquele cara lá, entra. Como se a sua casa, fosse a casa do rei. Não que ele morasse nela, mas que ele tinha direito de fazer o que quisesse com a sua casa, né? E quando você estabelece o direito de propriedade e você estabelece alguns direitos individuais, o que acontece? Esse rei ele não pode entrar na sua casa, né? O Estado não pode simplesmente chegar e ir entrando. Então, essa ideia nova de direitos vem aí do pensamento iluminista. Você está percebendo como é que o mundo de hoje ele está muito ligado a essas ideias? Daí a importância dessa matéria. Vocês têm de ler bastante, aprofundar sobre esse assunto aí, para que vocês tenham realmente um bom entendimento de qual foi a influência e a importância do iluminismo no mundo atual. Então, além de você conhecer os pensadores iluministas, as ideias, é importante você entender qual foi o impacto, qual é a dimensão da importância desse movimento para a construção do mundo que nós vivemos atualmente. Bom, vamos continuar aqui então. Deu para entender o que quer dizer esse individualismo? É uma ideia que vem lá do renascimento cultural, né, do resgate lá das ideias greco-romanas, mas ela estava presente aí dentro do movimento iluminista na forma de ideias políticas, né? Liberdade, né? O movimento iluminista também foi chamado de um movimento do liberalismo, como nós vamos poder ver aí em slides seguintes, né? Então era liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade da economia, liberdade, porque o mundo daquela época era um mundo muito preso, né? Então vamos lá.
Vamos falar agora, então, do liberalismo, né? O liberalismo ele tinha duas facetas dentro do movimento iluminista, tá? Que duas facetas eram essas? O chamado liberalismo político e o chamado liberalismo econômico, tá? Tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico, eles faziam parte do iluminismo, do movimento liberal, tá legal? Mas ele se dividiu por quê? Justamente porque teve alguns pensadores que focaram mais nas críticas políticas e alguns focaram mais nas críticas econômicas. Então essas críticas políticas se dirigiam ao quê? Ao absolutismo. E essas críticas econômicas se dirigiam ao mercantilismo, que era a prática, a política econômica dos estados absolutistas. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do liberalismo político. Né? O liberalismo político tinha como uma das suas principais defesas, uma das suas principais ideias, a liberdade de pensamento. Você tinha o direito de pensar aquilo que você quisesse. Também tinha a liberdade de expressão, né? Além de você ter o direito de pensar o que você quisesse, você também deveria ter o direito de expressar, de expor as suas ideias e não ser perseguido por isso, né? Nós temos aqui também o direito à participação política, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ver, por exemplo, o caso de Jean-Jacques Rousseau, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, né? Quando ele afirma que a soberania pertencia ao povo, não ao rei. O rei era uma espécie de empregado do povo, né? Então o governante ele só poderia governar se houvesse então o consentimento do povo. Aí ele vai começar a falar de algumas ideias, como por exemplo a ideia da vontade geral, né? Porque uma pergunta que se fazia para Jean-Jacques Rousseau era a seguinte, falou assim, olha, como é que eu vou saber a vontade de todos? Você está falando em democracia e tal, como é que eu vou saber a vontade de todo mundo? Ele falou, não, vontade de todos é uma coisa muito difícil, porque cada um tem uma cabeça, então concordo com vocês, porém tem como a gente saber a vontade da maioria, e a gente vai considerar então a vontade da maioria como sendo a vontade geral da nação, e é essa vontade que deve então ser seguida pelos governantes, né? Então ideias semelhantes a essa da soberania popular, né, da democracia, direito à participação, ela era muito presente, era um dos centros do pensamento iluminista, né? E no caso aí, dois pensadores a gente pode apontar como sendo os caras que mais militaram dentro dessa ideia aí de soberania popular, de direito do povo à participação política. Foi John Locke, que ele foi um precursor do pensamento iluminista, e depois já dentro do movimento iluminista, o nosso já citado aí, Jean-Jacques Rousseau, tá? Vamos voltar aqui então aos nossos slides. Então vamos lá. Direito à participação política, depois nós temos o chamado justnaturalismo, que nós já comentamos aí anteriormente. São os direitos naturais, jus vem de direito, né? Justiça, tá? Então seria a justiça ou o direito vindo da própria natureza. Então o homem teria alguns direitos que esses pensadores, de uma forma geral, consideravam como sendo direitos naturais. Como por exemplo, o direito à vida. Todo mundo nasce com vida, aquele que não nasce com vida não nasceu, tá? Então vamos lá. Nasceu com vida, ou seja, você já nasce com ela, então ninguém pode chegar e tirar a sua vida. Muitos alunos costumam me perguntar a respeito disso, falam, professor, muita gente que é desse pensamento liberal aí era a favor da pena de morte, lá na época da Revolução Francesa e tal, né? Então, quer dizer, esse direito à vida não quer dizer que esse direito fosse um direito absoluto. Assim como os direitos que nós temos hoje, eles não são direitos absolutos, são direitos relativos, né? Sabe aquela coisa de falar, o meu direito termina quando ou onde começa o seu direito, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Então, quer dizer, todos os direitos eles têm limites. Por terem limites, eles são direitos o quê? São direitos relativos, não são direitos absolutos, né? Então, no caso da traição da Revolução Francesa, eles consideravam que isso justificava a perda da vida daquela pessoa, tá? Num exemplo mais atual, por exemplo, se você matar uma pessoa em legítima defesa, tá? Você não cometeu crime algum, porque a legítima defesa ela tira a putatividade do crime. O que quer dizer a putatividade da pessoa? Ninguém já ficou pensando, nossa, que é o professor falando, né, falando coisa. Não, a putatividade, ou seja, é aquele poder que a lei tem de te punir, tá legal? Então você não será punido
pela morte daquela pessoa porque você matou, mas matou em legítima defesa. Aquela pessoa que estava tentando te matar, te agredir, sei lá, né, é que estava cometendo um atentado contra a sua vida, e isso então te deu o direito de você poder então matá-la para poder preservar o seu direito à vida. Você não foi o agressor, você estava apenas se defendendo. Então, como vocês podem observar, até mesmo esse direito básico, o direito à vida, ele tem limites, né? Não é um direito absoluto, é um direito relativo, tá certo? Então, o justnaturalismo, ele militava, né, dentro desse contexto aí de ideia, né? Você já nasceria com alguns direitos. Por exemplo, eles consideravam que todos nascem livres. Então, se você nasce livre, ninguém pode te aprisionar, a não ser, é claro, que você cometa um crime e tal. Aí vem aquela coisa da relatividade desses direitos. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar. O que mais que nós temos aqui? Direito dentro do justnaturalismo, direito à vida, que comentei, o direito à liberdade, comentei, e o direito à propriedade também, já comentados. Não existe a necessidade da gente voltar a eles. Vamos lá. Agora, o liberalismo econômico. Então, aquele ramo do liberalismo que se voltou, que se direcionou mais, então, para as ideias econômicas, ou seja, aquelas críticas contra o chamado mercantilismo, tá certo? Então vamos ver aqui, tá? Então se pregava a liberdade de mercado, tá legal? O que quer dizer liberdade de mercado, gente? Liberdade de mercado é o mercado estar livre do controle externo a ele. No caso aqui seria livre da interferência do Estado, que é uma das características da política mercantilista, né? Uma forte intervenção estatal na economia, tá? O que mais? Pregava também liberdade. Tá vendo por que liberalismo? Liberdade, abre asas sobre nós. Vamos lá. Liberdade de iniciativa. O que quer dizer isso, gente? Olha, antes, como eu falei, no mercantilismo, você não tinha liberdade de iniciativa. Quem tomava a iniciativa econômica era o Estado, era o governo. Era o governo que dizia para as pessoas, você pode vender aquilo, fulano de tal vai ter uma política monopolista, criava monopólios. Então esse liberalismo econômico que a gente está vendo aí, ele era contra essas práticas mercantilistas. Então a liberdade de iniciativa é a liberdade que você tem de você abrir seu próprio negócio, de você, se você quiser vender uma determinada coisa, você ir lá e vender, e o Estado não ficar interferindo. Professor, mas é que hoje em dia tem um monte de regra que se você não se... claro, existem critérios, não quer dizer que seja de qualquer maneira, né? O Estado, ele regulamenta o funcionamento, mas ele não pode te proibir, né? Eu costumo dar muito o exemplo aqui da chamada livre concorrência, que tem a ver com a livre iniciativa. Então vamos lá, vamos supor que na rua da minha casa aqui em frente, né, tenha já umas 6 padarias. É muita padaria numa rua só de bairro, né? Vamos supor que eu queira abrir mais uma padaria. Posso? No mundo de hoje, desde que eu cumpra lá os requisitos de acordo com a vigilância sanitária, que eu pague os impostos certinho, beleza, eu posso chegar lá e abrir, tá legal? Então, isso aí se chama livre iniciativa, que tem a ver com a liberdade de mercado, ou seja, não interferência do Estado na economia, tá? Vamos lá, seguindo aqui, pregava-se também a livre concorrência, como eu estou falando, tá? Então, você poderia abrir tantos negócios você quisesse, e aí o que ia valer? Ia valer a lei da concorrência, vence aquele que prestava o melhor serviço, tiver o melhor preço, enfim. No campo das ideias, pelo menos era assim. E a não intervenção estatal, né? Que era uma das principais características das práticas mercantilistas. Então você não deveria aí ser, digamos, limitado, tolhido, né, pelo Estado, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu ver quanto tempo de vídeo que nós já temos. Bom, 18 minutos, então ainda temos um tempinho para continuar falando sobre o assunto aí, tá? Então vamos lá. E essas ideias todas aqui de liberdade de mercado, livre iniciativa, livre concorrência, não intervenção do Estado na economia, caracterizam então que é um combate ao mercantilismo, né? Todas as ideias aqui, se você notar, elas eram na realidade uma crítica às práticas mercantilistas. Dentro desse liberalismo econômico nós temos a escola clássica e a escola fisiocrata. Todas as duas escolas eram escolas do pensamento liberal,
tá legal? Do liberalismo econômico. Então, tanto uma quanto a outra, tá faltando um S aqui, vocês devem ter notado, é cola, né? Não tem nada de cola não, viu gente? Não pode colar não. Escola aqui, tá? Depois nós vamos consertar isso aqui. Agora vai ficar assim mesmo. Não vou refazer o vídeo inteiro por conta disso não. Mas vamos lá, né? Nós temos então duas escolas, as duas liberais, as duas, portanto, contrárias ao mercantilismo, mas tinha alguma coisa que as diferenciava. Vamos ver o que era. Então, o liberalismo econômico, escola clássica. O principal pensador dessa escola clássica é o Adam Smith, muito famoso, porque escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Né? Vamos dizer assim, seria a Bíblia, né, do liberalismo, tá certo? E nesse livro ele defendeu algumas ideias aí, né? Ele é considerado aí o pensador da Revolução Industrial, e ele considerava que a principal fonte de riqueza dos homens era o trabalho. Tá? Nós vamos ver que os fisiocratas não pensavam dessa forma. Tá? E era a defesa do liberalismo econômico contra o intervencionismo estatal. Tá certo? Agora vamos fazer uma comparação da escola clássica, né, com a escola fisiocrata. Antes aqui tem uma observação importante. Está escrito aqui a mão invisível do mercado. O que é essa mão invisível do mercado, gente? Ele dizia o seguinte: não tinha necessidade do Estado intervir na economia para tentar regular a economia. Ele falou assim, é bobagem fazer isso. O Estado, ou melhor dizendo, o mercado, ele tem o seu próprio controle natural. Eles eram muito ligados nessa ideia, né, de coisas naturais da natureza. Então eles julgavam que o mercado ele tinha sua própria natureza, né, e que o próprio mercado se autorregulava. E ele chamava essa autorregulação do mercado, que se dava pela lei de oferta e procura, né, de a mão invisível do mercado. Não é? Então a lei de oferta e procura iria regular os preços, regular a produção, regular o consumo, e assim todos teriam fartura, não faltaria nada para ninguém, porque ele julgava que a miséria e a desigualdade eram provocadas justamente pela intervenção do Estado na economia, que privilegiava algumas pessoas, limitava outras, né? Que se ele deixasse todo mundo trabalhar, sem o Estado ficar interferindo, que a geração de riqueza ia ser maior, que os preços não iam ser tão altos, tal. Então seria essa mão invisível do mercado agindo. Então essa era uma ideia aqui do Adam Smith. Agora vamos ver aqui o que pensavam os fisiocratas, né? Sendo que dois dos principais pensadores da escola fisiocrata eram Quesnay e Gournay. Vamos ver o que eles pensavam aqui. Defendia o liberalismo econômico, contra a intervenção estatal, tudo igual, deixe fazer, deixe passar, né? Então o que quer dizer deixe fazer, deixe passar? Deixa a economia, o mercado funcionar sozinho, a mesma ideia lá da mão invisível, né? Mas só que aí tinha uma diferença. Qual que era a diferença? Para eles, para os fisiocratas, a principal fonte de riqueza dos homens era a terra, e a agricultura seria a principal atividade. Falou assim que isso aqui é a base da economia do mundo. Sem terra você não faz nada, né? Opa, não era aqui que eu queria vir. Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vocês devem estar com saudade do meu rosto, do meu belo rosto. Né? Bom, explicando essa diferença entre fisiocratas, né, e pensadores da escola clássica. Essa discussão do trabalho e da terra parece aquela discussão do ovo e da galinha, não é verdade? O que veio primeiro, ovo, a galinha e tal, aquela velha discussão. Mas bom, vamos lá. Faz sentido pelo seguinte, se você disser, fala assim, não, a terra é o principal, porque se não tiver a terra não adianta nada de você ter o trabalho. O cara que é da escola clássica pode falar a mesma coisa, fala, mas também se não tiver o trabalho não adianta nada de você ter a terra. Como é que você vai tirar o ouro lá de dentro da terra? Como é que você vai fazer a terra produzir comida se você não plantar nela? Então tem que ter trabalho. Sem trabalho não adianta nada a terra. Aí fala, mas não adianta nada o trabalho. Aí ficava essa discussão. Mas veja bem, tem sentido isso do ponto de vista prático, por incrível que pareça, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo. Vou pegar o exemplo do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que tem muita terra e que as suas terras são ricas. Tem muito minério aqui no Brasil, tem água, né? Tem uma terra que tem muitos recursos. Mas apesar disso, o Brasil é um país que ainda não pode ser considerado um país desenvolvido. Como que um país pode ter muita terra, tem população, uma população do Brasil não é tão pequena assim, tá legal? Tem população, tem terra, e cadê? Não desenvolve. Aí você pega o Japão. O Japão é um arquipélago, um conjunto de ilhas ali. Tá? E aí o Japão quase não tem terra. Eles têm muito pouco recurso. Mas são um país desenvolvido. Mas qual que é a diferença? Aí você vai ver a qualidade da mão de obra, ou seja, o trabalho. Tá?
Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que eu já tenho, vamos dizer assim, um lado aí entre esses dois times aí. Para mim, o pensamento da escola clássica nesse sentido aí, ele estaria mais correto, porque é melhor você investir na mão de obra, que ela vai te dar mais retorno, do que ficar preocupado apenas em possuir terras, porque só ter terra não te garante, digamos, riqueza, né? Bom, voltemos então aí aos nossos slides. Vamos ver aqui, né? Aí vocês, só um quadro comparativo, né? No século, até o século XVIII, nós tivemos o quê? Tá aqui, ó, antigo regime versus novas ideias, né? Então, qual que era a política até o século XVIII? Era absolutista. Como que era a economia até o século XVIII? Era mercantilista, tá legal? E como que era a sociedade? Que era uma sociedade estamental. Gente, o que é esse negócio de sociedade estamental? A sociedade estamental é aquela sociedade dividida em estamentos, ou seja, classes sociais fechadas, onde você dificilmente consegue passar de uma para outra, né? Nós sabemos já que no século XVIII, por exemplo, que é o século aí que nós estamos estudando, a sociedade já estava um tanto quanto diversificada. Você já tinha a burguesia, que já era dividida em alta e baixa burguesia, você já tinha várias categorias de profissionais liberais, trabalhadores urbanos, né? E tinha os camponeses, enfim, né? Então você tinha aí uma diversidade social maior, mas dentro do absolutismo, ou seja, para o direito, né? Para a justiça, para o direito do Estado absolutista, existiam apenas 3 classes sociais: clero, nobreza e o resto, tá? Ou seja, esse resto, onde estava contida essa grande diversidade social que eu falei para vocês, era tudo considerado como sendo uma coisa só. E o que é pior, o clero e a nobreza tinham privilégios, não pagavam impostos, não eram obrigados a fazer uma série de coisas, enquanto que essa terceira categoria aqui tinha todas as obrigações e praticamente direito nenhum, né? Então era um estado de exclusão, né? Do ponto de vista das leis. Algumas pessoas tinham direito, outras não. Tinha cidadão de segunda categoria, né? Terceira, tal. Então era contra essa sociedade de ordem, como era chamado, ou uma sociedade estamental, que lutavam os pensadores iluministas. Então, até aqui, né, nós tínhamos na política uma política absolutista, na economia, uma economia mercantilista, na sociedade, uma sociedade de ordens ou uma sociedade estamental, tá bom? E aí o que é que o iluminismo falava? Liberalismo político contra as ideias políticas, né? Melhor dizendo, o liberalismo político contra a ideia do absolutismo, contra o governo absolutista, o liberalismo econômico contra o mercantilismo, né? E pregavam uma sociedade de classes. Sobre a sociedade estamental, uma sociedade de classe também, mas essa sociedade de classe aqui que ele está falando é a seguinte, que o Estado tratasse de forma igual. Aí era a ideia da igualdade, todos, tá legal, deveriam ser tratados de forma igual, e a divisão de classes dessa sociedade se daria puramente pelo fator econômico. Ia ter gente que quer ganhar mais dinheiro, ia ter gente que quer ganhar menos dinheiro, tá legal? Mas tanto os que têm menos dinheiro quanto os que têm mais dinheiro teriam os mesmos direitos. Então eles eram contra essa sociedade estamental aqui. Professor, mas a gente sabe que não é assim na prática. Infelizmente não, tá? Mas a ideia original era essa, de que todos tivessem aí os mesmos direitos, né? Então, se a gente for ver desse ponto de vista, o mundo que a gente vive hoje ainda não chegou ao ideal do liberalismo pregado, né, por esses pensadores aí, porque o que eles defendiam é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, nós não chegamos até lá, beleza? Vamos continuar aqui com os nossos slides, vamos ver o seguinte, tá? E agora vamos ver alguns pensadores que nós chamamos de precursores. Eles são os iniciadores. Por quê? Porque eles não são do século XVIII, eles são do século XVII, mas já apresentavam ideias que acabaram criando, digamos assim, uma base, uma cama para o pensamento, né, iluminista, tá? Por isso são chamados de precursores do iluminismo. Então vamos ver aqui. Nós tivemos essa figurinha, vai ser meio que um desfile aí, né, de pessoas simpatias. Aí quem que era esse cara? Quem que é esse cara? John Locke, tá certo? John Locke, o inglês aí, tá certo? Tá aí, ó, pensador inglês, ligado à corrente política, promoveu a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, sabe? Aquela que não teve derramamento de sangue, que implantou a monarquia parlamentar, né?
Opôs-se aqui algumas ideias de Thomas Hobbes, né? Para ele, os seres humanos, eles tinham direitos naturais. Então ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com essa ideia aí de direito natural, como por exemplo, direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. Principalmente essa aqui é uma marca principal do pensamento dele, tá? A defesa do direito à propriedade privada, né? Ele está aqui. E que garantiu uma Constituição, então todos os governos deveriam ter uma Constituição que garantissem esses direitos aqui. Porque só numa sociedade que tivesse um conjunto de leis, ou seja, uma Constituição que fosse capaz de garantir esses direitos aqui, que seriam então, que proporcionariam uma vida feliz para as pessoas. Tá? E o John Locke também, ele tinha uma coisa, né? Ele dizia, né, que a sociedade tinha direito à rebelião. Tá? Quando o governante não estivesse governando de acordo com a vontade do povo, parece com um país que eu conheço. O povo tinha o direito de se rebelar. Tá? O direito à rebelião. Porque o poder caberia ao povo. Quem se aproveitou um pouco dessa ideia aí foi o Jean-Jacques Rousseau. Né? Ele militou mais ou menos dentro dessa linha aí. Só que tinha uma diferença básica entre o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Qual que era? O Jean-Jacques Rousseau considerava a propriedade privada como sendo algo negativo, ruim. Já o John Locke não. O John Locke, para ele, a propriedade individual, a propriedade privada, era algo sagrado para ele. Né? Era isso que movimentava a sociedade. Se o ser humano não tivesse direito à propriedade, a sociedade não teria um processo de desenvolvimento, de evolução, né? Que seria justamente o fato de você poder ser dono de alguma coisa que faria com que você buscasse, digamos assim, uma vida mais completa, e isso acabaria levando ao desenvolvimento de toda a sociedade. Né? E ele dizia que isso era um direito natural também. Como, professor? Como que alguém já nasce dono de uma coisa, herança? Não, é que você nasce já dono do seu próprio corpo. Essa seria a primeira propriedade sua. Tá? O corpo é seu, é algo físico, então é uma propriedade sua. Né? Então, para ele, isso já seria, né, uma propriedade privada, certo? Vamos lá. Então, continuando aí, vamos lá, né? Então, aqui, John Locke. Vamos ver mais um precursor aí do iluminismo. Ó, mais uma simpatia aí, figurinha. Quem que é esse cara? René Descartes, né? O inventor lá do método, né? Inventor, perdão, do método, né? Então ele é considerado o pai da filosofia moderna, um dos caras que mais cravou aí a ideia do racionalismo, do cientificismo, né? E aqui no Discurso do Método, né, que é um dos livros, o livro mais famoso dele, né, ele estava pregando lá um conjunto de ideias para garantir assim digamos assim, a eficiência, né, para garantir assim a aplicabilidade da ciência na vida das pessoas, né, a eficiência da ciência, tá joia? E ele conseguiu, né, desenvolver esse método através do pensamento racional, né? Então, por isso, ele é considerado aí pai da filosofia moderna, justamente por ter desenvolvido o método racional, né? Ele é, digamos, o criador aí daquilo que ficou conhecido como cogito cartesiano. O que é o cogito cartesiano, gente? É aquela ideia de que penso, logo existo, tá? Porque dentro do método dele, ele criou uma coisa chamada dúvida metódica. O que seria essa dúvida metódica? Duvidar de tudo, de todas as coisas. Porém, se partir de algum ponto, né? Porque partir do nada fica difícil. Que ponto seria esse? Se você está duvidando, você está pensando. E se você está pensando, você não pode duvidar que você existe. Né? Porque se eu estou pensando, se eu estou duvidando de alguma coisa aqui, então, com certeza, com toda certeza, eu existo, porque senão não estaria pensando. Tá? Esse mundo que nos cerca aqui, essa guitarra que está aqui atrás, essa guitarra aqui, né? Esse violão, tudo isso aqui em volta, nada disso aqui poderia existir? Poderia ser tudo fruto da minha imaginação. Mas se eu estou duvidando que essas coisas existem, eu tenho que ter a certeza que eu estou pensando e que pelo fato de estar pensando, eu existo. Uma ideia um tanto quanto interessante. Apesar de parecer para alguns assim um jeito de pensar meio absurdo, né? A ideia em si não é, mas o jeito de pensar, pô, o cara vai ficar pensando nisso, doidão. Então vamos lá.
Vamos ver aqui mais, ó, mais uma figurinha simpática aí. Quem que é esse cara? Isaac Newton, né? Um gênio aí da ciência, joia? Foi físico, matemático, astrônomo, né? Conheceu um monte de coisa, ou seja, como ele foi um cara que desenvolveu diversas teorias, e teorias assim que foram comprovadas, tanto do ponto de vista teórico quanto também do ponto de vista prático em alguns casos, né? Ele foi criando aquela ideia de que a ciência tinha a razão, que ela estava com a razão, e que muitas ideias antigas lá da Idade Média principalmente não faziam mais tanto sentido assim, tá? Então, nesse sentido, ele é considerado um precursor do pensamento iluminista na medida em que ele foi cravando essa coisa do racionalismo, do cientificismo também. Ou seja, é exemplo do Descartes, né? Então, a partir do momento que as ideias desses caras aí começaram a se tornar mais presentes, mais comprováveis, digamos assim, mais críveis, né? O que foi acontecendo é que a ciência foi ganhando força, né? Que o racionalismo ele foi ganhando força. Tá? E isso criou uma base aí para o desenvolvimento do pensamento iluminista posterior. Vamos continuar no nosso slide aí, tá? Poder da burguesia, que é, né, o desenvolvimento da burguesia, e ela tinha muito a ver com essas novas ideias, né? Porque nessa época aí a burguesia já enxergava o Estado absolutista como sendo uma barreira para o desenvolvimento, né, deles aí. Então vamos lá. Tá? Vamos ver o que alguns pensadores iluministas meio que rapidamente. Quem é esse sujeito aqui? Ó, Barão de Montesquieu, Charles de Secunda, como era o nome dele, né? Escreveu um livro muito importante aqui, do Espírito das Leis, né? E ele defendeu nesse livro que a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Por que ele defendeu essa ideia? Porque ele julgava que o único jeito de controlar o poder político era dividindo esse poder político para que o próprio poder controlasse o poder. Tá? Porque ele falava, o poder é incontrolável. A única coisa que pode controlar o poder é o próprio poder. Como que isso vai acontecer? Dividindo esse poder aí em 3 poderes, né, que iriam então vigiar e controlar e limitar o outro, né, impedindo assim a concentração de poderes. Vamos ver outro aqui. Quem é esse sujeito aqui? Interessante. Vamos lá. Voltaire. Tá, joia? O que esse Voltaire aqui defendia? Ele era muito irônico. Era um crítico assim, muito sagaz, era um cara tipo um Lobão daquela época, assim, né? Não era músico, não era cantor nem nada, né? Mas escrevia muito bem, como está falando aqui, né? Assim, atacou muito o clericalismo, então ele era um anticlerical, assim, radical, né? E ele era aristocrata, viu, gente? Ele defendia governos monárquicos, desde que esses governos tivessem uma constituição, porque ele dizia que o poder absoluto não era algo bom, que era importante que o rei também tivesse certos limites, que tivesse que seguir a certos princípios. Mas aquela ideia democrática lá do Jean-Jacques Rousseau, todos podem participar, ele não era muito favorável, ele considerava as pessoas ignorantes, que elas não sabiam de nada e que não tinham condições assim de participar da política, que a política deveria ser feita pelas pessoas mais esclarecidas, pelos filósofos, pelos pensadores, tá legal? Que os reis deveriam ter uma formação superior e que deveriam usar essa qualidade então para poder governar as suas respectivas sociedades. Vamos ver aqui outro pensador, está aqui o nosso colega Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, pai da democracia moderna, defensor da república, então ele era um republicano, né? E olha a frase dele aqui, todo poder emana do povo, então a soberania do poder político pertence ao povo e não aos governantes. Ele foi considerado o pensador mais radical do iluminismo, né? Foi inspirado principalmente nas ideias desse cara aqui, que aconteceu a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa se inspirava muito nas ideias do Jean-Jacques Rousseau, né? Então, ele defendia essas ideias, escreveu livros importantes como Emily, né, o contrato social, no qual ele defendia dentro desse livro, o contrato social, essas ideias aqui de república, né, democracia moderna. No Emily ele defendia que todas as pessoas deveriam ter acesso à educação, à informação, para que elas tivessem uma participação política mais qualitativa, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais algum pensado. Tem. Quem que é esse sujeito? Quem são esses sujeitos, né? São os enciclopedistas. Os caras criaram a ideia da enciclopédia, Diderot e D'Alembert. Eles contaram com a ajuda de vários pensadores, de vários filósofos, e fizeram uma obra de compilação para facilitar
o acesso à informação seria parecido com a nossa Wikipédia aí hoje em dia, né? A gente tinha aquelas enciclopédias antigas, a britânica, a Barça, né? Que a gente usava como obra de consulta, né? E agora com o mundo digital, com a internet, aquela quantidade imensa de livros ali acabou caindo em desuso, e a gente usa a internet, principalmente a Wikipédia, para acessar algumas informações, tá? Apesar da dificuldade da certeza, né, em relação a algumas dessas fontes aí, mas pelo menos a gente tem um acesso bastante grande aí às informações nos dias atuais. Então vamos lá. Agora por último, gente, vamos falar aqui do despotismo esclarecido, tá? Você está com saudade do meu rosto? Vamos lá. Gente, o que foi o despotismo esclarecido? A palavra despotismo quer dizer o quê? Absolutismo, tirania, tá? Então, despotismo esclarecido, então seriam os déspotas, ou seja, os reis absolutistas iluminados, tá legal? Iluminados, tá? Pelas ideias iluministas, né? Então, alguns reis, alguns monarcas lá do século XVIII, né, inspirados aí nas ideias do iluminismo, acabaram fazendo algumas reformas. Mas veja bem, esses monarcas, que não foram todos, tá, foram alguns, eles adotaram algumas ideias, não foram todas as ideias, apenas algumas ideias do iluminismo, porque tinha uma que incomodava bastante eles. Qual será? Gente, pensa bem. Rei absolutista, qual a ideia que não agrada a ele dessas ideias do iluminismo? O anti-absolutismo, né? Então, quer dizer, eles queriam modernizar seus estados, adotaram algumas medidas no sentido de modernizar seus estados, porém sem abrir mão do seu poder absoluto, tá? Então esse é o conceito de despotismo esclarecido. Foram governos absolutistas que adotaram algumas ideias do iluminismo, tomando algumas medidas reformadoras ou modernizantes em seus respectivos estados lá no século XVIII. Nós podemos citar aqui alguns. Por exemplo, Frederico II da Prússia, José da Áustria, Catarina II da Rússia, né? O Aranda ou Aranza, né, da Espanha, e o nosso colega Marquês de Pombal, que governou Portugal entre 1750 até 1777. Né? Durante esse período aí, ele não foi rei, mas ele foi ministro de Portugal. Né? O rei que o chamou para poder governar e administrar Portugal. E aí ele toma uma série de medidas, muitas delas inspiradas nessas ideias iluministas, como por exemplo, ele afastou os jesuítas do poder, né, expulsando os jesuítas do Brasil e também de Portugal, né? Ele procurou combater a ineficiência do Estado português, então aquelas pessoas que eram consideradas incompetentes ele tirou, né, mandou embora, foi arrumando muito inimigo nessa história aí, tá certo? Afastou aquelas pessoas que influenciavam negativamente, afastou a igreja, né? Nesse sentido ele investiu nas manufaturas em Portugal, na modernização da produção interna de Portugal, investiu na marinha portuguesa, né? Ele estava querendo na época livrar Portugal da dominação econômica que a Inglaterra exercia sobre Portugal, né? Ele queria modernizar Portugal para que Portugal não ficasse tão dependente assim da Inglaterra, tá certo? Em relação ao Brasil, por exemplo, ele acabou com as capitanias hereditárias, falou, pô, esse negócio de capitania hereditária não funcionou direito e tal, tem um monte de terra ali que está simplesmente abandonada, né, não está acontecendo nada ali, é melhor que essas terras fiquem com o governo e o governo vá distribuindo essas terras aí de acordo com as suas necessidades, né? Então ele vai extinguir as capitanias hereditárias. Ele foi responsável, por exemplo, por mudar a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro lá em 1763, né, para efeito de facilitar a fiscalização do escoamento do ouro, dos diamantes, né, que estavam sendo explorados no Brasil naquele período, né. Enfim, ele fez uma série de reformas importantes aí no Brasil, criou novos impostos, coisa que a gente o pessoal daquela época não deve ter achado muito legal, tá? Mas a gente percebe que, apesar dele ter tomado medidas que aumentavam o controle de Portugal sobre o Brasil, e nesse sentido não existe liberalismo nenhum nessas medidas, né? Apesar disso, ele procurou modernizar Portugal, porque ele estava querendo tornar Portugal um país que tivesse condições de competir com a Inglaterra, por exemplo, que não fosse tão dependente da Inglaterra assim, né? Então ele adota algumas medidas, como a gente pode notar aí, inspirada nessas ideias iluministas, mas sem abrir mão do poder absoluto, né?
Então eu estou citando para vocês um exemplo. O Frederico II da Prússia é um exemplo bastante interessante. Ele instituiu um ensino gratuito e obrigatório para toda a população da Prússia, né? Ela aboliu a pena de morte, né? Aboliu as torturas como método de investigação. Então, quer dizer, ele modernizou bastante. Ele é uma figura interessante. Se você puder ler um pouquinho mais sobre o governo Frederico II, você vai ver que foi um cara que modernizou bastante. A Prússia, como nós sabemos, é o princípio da Alemanha, né? Quando a gente for estudar a unificação alemã aí, nós vamos ver que a Prússia foi o estado que liderou, porque era o estado mais moderno, né? E essa coisa do alemão está muito ligada à tecnologia, à obediência alemã, às leis, né? A disciplina alemã, ela está muito ligada ao governo desse cara aí, né? Essa coisa toda lá na Alemanha, ela tem princípio bastante nessas medidas tomadas pelo Frederico II da Prússia, né? Então quem quiser entender um pouquinho melhor o desenvolvimento da Alemanha, o que a Alemanha é, por que a Alemanha, mesmo depois de ter sido destruída por duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu se reerguer e se tornar hoje o maior país do ponto de vista econômico da Europa, né? Um país líder aí do continente europeu dentro da União Europeia, beleza? Voltando aqui então, para a gente poder finalizar, né? Então tá aqui, influenciado por Voltaire, mas não só por Voltaire, por vários pensadores iluministas, né? Os monarcas absolutistas adotam algumas ideias, né, do iluminismo, tá? E aí nós temos exemplo da Áustria, né, do José, da Prússia, do Frederico, né, a Rússia, da Catarina II, Portugal com o Marquês de Pombal, e a Espanha, né, com lá o Aranza, tá? Gente, eu acho então que com essas informações aí a gente fechou esse capítulo que falava sobre as reformas do Marquês de Pombal e o iluminismo. Eu dei uma ênfase maior para o iluminismo, tá? Mas não deixem de estudar, de ler a respeito dessas medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, essas reformas pombalinas, como elas ficaram conhecidas, porque elas mudaram, alteraram algumas coisas aqui no Brasil, né? Eu citei algumas, não citei as mais importantes, mas se você lá, com essas explicações que eu dei aqui, eu acredito que você vai conseguir se desenrolar aí tranquilo dentro dessa matéria. Falou? Moçada, valeu, obrigado pela atenção, tudo de bom para vocês e até logo mais.